Oi, gente, tudo bem com vocês? Hoje eu tô aqui com mais um Papo de Esposa e eu tô muito feliz porque eu adoro esse quadro e sei que vocês gostam muito também. O papo é de esposa para as casadas, mas eu tenho certeza que vai servir para as solteiras também, ou para as que estão namorando ou noivas. Vai servir para nós mulheres. Gente, eu sempre comento aqui com vocês que eu tenho recebido diariamente muitas perguntas, pedidos de conselhos lá no Instagram. Sempre que eu posso, eu tô respondendo, eu tô colocando em dia. E um dos assuntos mais comentados, assim, pelas mulheres, né? As mensagens, os pedidos de conselho que eu tenho mais recebido nos últimos tempos é sobre as brigas no casamento. 99,9% são mulheres pedindo oração ou conselhos, como eu já falei, para como acabar com as brigas no casamento. E devido a tantas perguntas sobre isso, a tantas histórias que eu li de meninas recém-casadas ou até com mais de 10 anos casadas, que continuam brigando, que continuam tendo esse problema no casamento, eu vim aqui fazer esse vídeo e conversar um pouco com vocês sobre isso, tá certo? Por isso que eu chamo de papo, porque é um bate-papo bem leve, bem saudável, e eu tenho certeza que você vai absorver alguma coisa para sua vida, alguma palavra desse vídeo para o seu casamento. E meditando sobre esse assunto, uns dias desses eu tava lendo algumas histórias da Bíblia e eu me deparei com o texto de Abigail. Eu tenho certeza que muitas de vocês conhecem, né, a história de Abigail, Nabal e Davi. E hoje eu quero compartilhar com vocês um pouco do comportamento que Abigail teve em relação ao esposo, que era grosseiro, teimoso, orgulhoso, ruim, e também o comportamento que ela teve com Davi, que no caso o texto fala que ele estava muito irado, nervoso, indo em direção à casa de Abigail e Nabal para matar todo mundo que estivesse lá, todo homem, todo sexo masculino que aparecesse na frente dele. Ele estava indo com o propósito de exterminar. Então, para a gente entender melhor, eu vou ler o texto de Samuel, 1 Samuel 25, que fala sobre a história de Davi e Abigail. Vai ser um pouquinho longo o texto, mas eu preciso para que vocês possam entender. Então diz assim o texto: depois disso, Davi saiu e foi para o deserto de Parã. Havia um descendente de Caleb chamado Nabal, da cidade de Maom, que ganhava a vida na cidade de Carmelo. Ele era muito rico, tinha 3.000 ovelhas e 1.000 cabras. A sua mulher se chamava Abigail, ela era bonita e inteligente, mas ele era mau e grosseiro. Nabal estava em Carmelo cortando a lã das suas ovelhas. Davi estava no deserto e soube disso. Então enviou 10 rapazes a Carmelo, com ordem de encontrarem Nabal e o cumprimentar em nome dele. Mandou que dissessem o seguinte: meu caro amigo, Davi lhe manda saudações, desejando tudo de bom para o Senhor e sua família e tudo que é seu. Ele soube que o Senhor estava cortando a lã das suas ovelhas e mandou-lhe contar que os seus pastores estiveram com a gente. E nós não lhes fizemos nenhum mal. Durante o tempo em que estiveram em Carmelo, não roubamos nada do que era deles. Pergunte e eles lhe contarão. Davi pede para o Senhor nos receber com amizade, porque viemos aqui num dia de festa. Assim, por favor, dê o que puder a nós, os seus criados e ao seu querido amigo Davi. Os homens de Davi foram e deram recado a Nabal em nome de Davi. Então ficaram esperando e Nabal respondeu: Davi, filho de Jessé, quem é ele? Nunca ouvi falar nele. Hoje em dia há muitos escravos que fogem dos seus donos. O meu pão, a minha água e os meus animais que matei para dar aos meus empregados, eu não darei a homens que eu nem sei de onde vieram.
os homens de Davi voltaram e contaram o que Nabal tinha dito. Então Davi disse: ponham as suas espadas nos cintos. E todos obedeceram. Davi também pegou a sua espada e saiu com mais ou menos 400 homens, enquanto 200 ficaram atrás com a bagagem. Um dos empregados de Nabal disse a Abigail, a mulher de Nabal: a senhora soube? Davi enviou do deserto uns mensageiros com saudações para o nosso patrão, mas ele os tratou mal. No entanto, eles têm sido muito bons para a gente. Nunca nos incomodaram e durante todo o tempo que estiveram com eles nos campos, eles não nos roubaram nada que era nosso. Eles nos protegeram dia e noite, todo o tempo que estivemos com eles tomando conta dos nossos rebanhos. Pense nisso e resolva o que fazer. Isso poderá vir a ser como um desastre para o nosso patrão e toda a sua família. Ele é tão mau que ninguém pode falar com ele. Então Abigail pegou depressa 200 pães, 2 odres cheios de vinho, 5 ovelhas assadas, uns 17 quilos de trigo torrado, 100 cachos de passas e 200 passas de figos secos, e pôs tudo sobre jumentos. Então disse aos empregados: vão na frente que eu vou atrás. Porém não contou nada ao seu marido. Abigail ia montada no seu jumento, e de repente, numa curva, na descida, encontrou Davi e os seus homens que vinham na sua direção. Davi tinha pensado assim: de que me adiantou proteger a propriedade desse homem aqui no deserto? Nós não roubamos nada que era dele, e é assim que ele me paga. Que Deus me castigue se eu não matar até o último daqueles homens antes do amanhecer. Quando Abigail viu Davi, desmontou depressa, ajoelhou-se diante dele e encostou o rosto no chão, aos seus pés, dizendo: por favor, Senhor, escute-me. Eu sou a culpada. Por favor, não dê atenção a Nabal, pois ele não vale nada. Ele é exatamente o que o seu nome quer dizer, um tolo. Eu mesma não vi os rapazes que o Senhor mandou. Foi o Senhor Deus quem impediu que o Senhor se vingasse e matasse os seus inimigos. Agora eu juro, pela sua vida e pela vida do Senhor, que todos os seus inimigos e todos os que querem prejudicá-lo serão castigados como Nabal. Senhor, faça o favor de aceitar este presente que eu lhe trouxe e o entregue aos seus homens. Perdoe, por favor, qualquer coisa errada que eu tenha feito. O Senhor Deus fará com que o Senhor seja rei e também os seus descendentes, pois o Senhor está combatendo o combate dele e o Senhor não vai fazer nenhum mal enquanto viver. Bom, gente, o texto prossegue, é bem grande, como vocês notaram, mas eu vou ler até aqui e depois, se precisar, eu vou complementando, tá? O final da história. Bom, a gente leu nesse texto que Nabal era um homem mau e grosseiro. Ninguém conseguia falar com ele. Sabe aquele homem que, por mais que ele esteja errado, que a gente fale, mostre que ele está errado, que ele está tomando atitudes erradas, ele não aceita, ele não se permite olhar para o outro lado da história, ele só consegue olhar para o lado dele, para a razão dele, para a opinião dele. Assim era Nabal. O próprio servo de Nabal fala isso para Abigail. Nós lemos no texto: depois que Nabal insulta os homens de Davi, ignora o pedido de ajuda de Davi, um servo de Nabal e Abigail corre até a Abigail, não até Nabal. Ele evita falar com Nabal porque já conhecia o patrão e vai até Abigail, conta tudo a ela. E no final ele diz assim: porque você sabe que ele é ruim e ninguém consegue falar com ele. Ninguém conseguia falar com Nabal. Ele era terrível. Mas o interessante começa já nesse início do texto, porque depois de Abigail ter ouvido tudo aquilo, todo aquele comportamento de Nabal com Davi, porque Davi já tinha uma fama muito grande,
que ele tinha um exército, que ele tinha sido ungido rei, que logo isso aconteceria na vida dele. Davi era um guerreiro famoso já naquela época. E então Abigail, ouvindo tudo aquilo, a maneira com que Nabal havia tratado Davi, a primeira atitude que ela tem, ouvindo tudo isso, não foi ir até Nabal tirar satisfações com ele. Ela poderia ter ido e dito para ele: como que tu vai me fazer uma coisa dessa, homem? Sabe quando a nossa mãe chamava assim nosso pai, homem? Ela poderia ter corrido para ele e ter esculachado, ter metido a boca nele. Ela poderia ter dito para ele: você tá louco? Você perdeu o juízo. Davi é um guerreiro, ele tá com seu exército aqui no deserto, perto de casa. Ele vem pedir ajuda e você nega, sendo que ele cuidou dos nossos homens, dos nossos servos, quando estavam no deserto. Ele protegeu o nosso povo aqui, os nossos servos. Você me faz uma dessa, Nabal? Ela tinha todo o direito de falar isso pra ele. Ela tinha o direito, porque era algo muito grave. O comportamento de Nabal contra Davi foi algo muito grave naquela época. Ele insultou, ele humilhou, ele menosprezou Davi, alguém que já era tão importante e famoso por guerrear e vencer, por ser um grande guerreiro e ainda mais por ter sido ungido rei. Abigail já sabia disso, a fama já tinha espalhado que Davi havia sido ungido rei e logo isso se cumpriria. Só que o texto fala que Abigail era bonita e inteligente. E como ela era inteligentíssima, ela não perdeu tempo falando com Nabal. Ela prepara os alimentos, ela convoca alguns empregados dela e sai em direção a Davi e os seus homens no deserto. Então, o primeiro ponto importantíssimo do comportamento de Abigail nesse texto é que ela não perdeu tempo. Vocês conseguem entender que só os homens de Davi ouviram os insultos de Nabal? Eles correram para o deserto para levar a mensagem a Davi e não deu nem tempo. Davi não pensou em outra coisa, ele só ouviu a mensagem. Ele falou para os homens dele: coloquem as suas espadas, eu vou pegar a minha espada e nós vamos correndo, voando em direção a Nabal. Abigail não podia perder tempo e ela sabia disso, porque o tempo que ela perderia indo falar com Nabal era o tempo que Davi e os seus homens chegariam na casa dela para matar todo mundo. Pessoas inocentes da casa de Abigail poderiam morrer. Iriam morrer se Abigail tivesse escolhido ficar discutindo com Nabal ao invés de correr em direção àquele que poderia de fato resolver o problema dela. Infelizmente, o que acontece hoje em dia é que muitas mulheres escolhem perder tempo discutindo ao invés de ganhar tempo indo em direção a Deus, que é o único que pode resolver qualquer problema em nossas vidas. Esse texto mostra claramente que brigar é uma escolha. Você decide brigar ou não. Você decide entrar na discussão ou não. Se Abigail tivesse escolhido ficar discutindo com Nabal, o resultado dessa escolha seria a morte de todos na casa dela. Assim também acontece quando você escolhe ficar discutindo com seu esposo. É óbvio que vocês não vão morrer
fisicamente, mas as palavras amargas, pronunciadas, faladas e ouvidas e absorvidas geram morte no teu coração e também geram morte às pessoas que convivem com você, principalmente os filhos. As brigas e as discussões vão fazendo os teus sentimentos morrerem. Morrerem pelo teu casamento, morrerem pelo teu esposo. Teus filhos presenciam as brigas e sofrem e podem até ficar traumatizados. Muitos especialistas falam que quando os casais brigam demais e os filhos presenciam, pode causar trauma no coração da criança e ela ter no futuro uma grande dificuldade em confiar nas pessoas, em se relacionar com as pessoas, em levar para o casamento delas o exemplo que você e o seu marido deram. Vocês acham que Abigail teve aquela atitude de não perder tempo com Nabal e correr em direção a Davi e seus homens para livrar a pele de Nabal? Para livrar a pele do marido dela? Não, Abigail estava pensando na casa dela. Abigail estava pensando nos servos, nas crianças, nos filhinhos dos seus servos que iriam morrer à espada. O texto prossegue e diz que Abigail, na correria em direção a Davi e seus homens, se esbarra com Davi e o seu exército numa curva. Era para ter sido uma tragédia, mas Abigail chegou em tempo de se salvar e de salvar toda a sua casa. Abigail se joga aos pés de Davi, pede misericórdia com palavras de humildade e mansidão. E com esse comportamento, com essas palavras humildes e mansas, Abigail convence Davi a desistir do massacre, a desistir de atacar a sua casa. O texto segue contando toda aquela tensão, toda aquela conversa humilde, inteligente que Abigail teve com Davi. Davi diz para Abigail que não vai mais atacar a casa dela, que ela pode voltar para casa em paz e tranquila, que nada de ruim iria acontecer. E quando Abigail chega em casa, ela encontra o marido bêbado, alegre, né, de tão bêbado que estava, e festejando igual um rei. E adivinha o que acontece? Mais uma vez, Abigail escolhe não falar nada. Mais uma vez, Abigail fecha a boca. Mais uma vez, ela vê que seria perca de tempo discutir, porque Nabal estava bêbado, fora de si, não ia adiantar nada falar para ele. Outra vez, ela poderia ter chegado da conversa com Davi e metido a boca em Nabal. Vocês conseguem entrar nesse cenário comigo e sentir toda a tensão que Abigail sentiu? Eu acredito que Abigail estava indo em direção a Davi tremendo as pernas. Uma única mulher com alguns empregados contra Davi e 400 homens de guerra, gente. Eles estavam correndo com sangue no olho para matar todo mundo. E Abigail, corajosa, inteligente, mas como ser humano, como uma mulher que ela devia estar com as pernas tremendo, com o coração saindo pela boca. E aí ela consegue resolver, ela consegue apaziguar toda aquela raiva de Davi, ela consegue acalmar toda aquela situação. E eu acredito que ela dá um suspiro. Ai,
de alívio, volta para casa aliviada, volta para casa agradecendo a Deus, chega em casa e dá de cara com o marido fazendo festa e bêbado. Então vocês imaginem como ficou o coração de Abigail quando vê aquela cena. Ela poderia ter chegado para ele e dito: o quê? Tu estás bebendo e festejando enquanto eu tava lá livrando a tua pele de morrer ao fio da espada por Davi? Tu estás aqui igual rei, fora de si, perturbado, maluco, enquanto eu tava lá arriscando a minha vida pela nossa casa. Mas não, gente, mais uma vez ela olha para ele e diz: vai ser perca de tempo. Não adianta nada eu falar com ele nesse estado. O texto diz que Abigail espera para falar com Nabal no outro dia, quando ele já não estava mais bêbado. Outro ponto importante dessa palavra, desse comportamento incrível, inteligente de Abigail, é que ela escolheu o momento certo para conversar com o marido dela. Até uma pessoa dura, difícil e grosseira, se a gente escolher o momento certo para falar, ela vai dar ouvidos. Abigail escolhe o momento certo para falar com Nabal. Ela poderia estar irritada, ela poderia estar angustiada com toda aquela situação. Ela quase morreu, a sua família quase foi esquartejada por espadas de guerreiros, mas ela espera o momento. Não, eu vou fechar minha boca, porque não adianta falar nada agora com esse boca aberta do meu marido. Eu vou esperar o álcool passar, sair do sangue dele, da cabeça dele, e vou falar amanhã de manhã, quando ele estiver raciocinando bem. No outro dia, eu acredito, quem sabe, que Nabal estava sentado, tomando um café. Vamos imaginar essa situação. Vocês sabem que de manhã é o momento que a gente tá mais quieto, não tá falando muito, a gente tá com a mente fresca. Cientificamente falam que a pessoa absorve muito mais coisas de manhã cedo, porque a mente ainda não foi envolvida com as coisas do dia. Então, a Abigail conta tudo para Nabal. E como ela era inteligente, ela não contou metendo a boca nele. Eu acredito que ela sentou ou ficou em pé do lado dele, ele ali comendo, quem sabe tomando um café. E ela disse: olha aqui, meu querido, aconteceu isso, isso e isso. Ontem você e todos os homens dessa casa, meninos, crianças, eram para estar todos mortos, mas eu fui em direção a Davi e fiz ele retroceder e apaziguei a situação. É por isso que tu estás aqui vivinho, tomando teu cafezinho tranquilo. O texto diz que Nabal ouve tudo o que ela falou. Ele estava com a mente preparada, com o ouvido atento naquele momento. Era o momento certo, perfeito para Abigail falar com Nabal. E ouviu tudo tão bem. Ele absorveu cada palavra dela tão bem absorvida que ele teve um ataque. Literalmente um ataque. Em outras traduções diz que ele ficou paralisado. Por que aconteceu tudo isso? Porque ele absorveu tudo o que Abigail falou, porque Abigail escolheu fechar a boca e falar na hora certa, falar na hora que ele estava calmo, com a mente sã, raciocinando bem. A palavra de Deus diz em Provérbios 25:11, como maçãs de ouro em salvas de prata, assim é a palavra dita no momento certo. Ou seja, palavras ditas no momento certo são preciosas, podem mudar toda a situação. O texto continua dizendo que depois de 10 dias que Nabal teve aquele ataque,
aquela paralisia, Deus feriu Nabal. Depois de 10 dias, Deus entrou com providência na vida de Nabal e ele morreu. Deus entrou com providência na vida de Nabal. Não precisou Abigail sujar as mãos, não precisou Abigail abrir a boca, não precisou Davi matar ninguém, porque Deus fez justiça por Davi e Abigail. Abigail correu para pedir misericórdia a Davi. E nós temos que correr, pedir ajuda a Jesus, porque ele vai entrar com providência. Deus fará justiça por nós. Eu não tô dizendo que Deus vai matar o seu marido, mas Deus sabe resolver qualquer problema. Deus sabe convencer um coração duro. Deus sabe onde tocar. Deus sabe como fazer. O segredo está em fechar nossa boca e não entrar em discussão desnecessária e não perder tempo falando, porque nós conhecemos o nosso marido. Nós sabemos muitas vezes que não adianta falar, mas falar para Deus adianta. Deus se importa com o nosso problema. Deus se importa com a nossa angústia. Deus vê tudo. Deus vê tão bem que ele viu o comportamento de Nabal com Davi. Deus viu o comportamento que ele tinha com Abigail. O momento de Deus mudar a história de Abigail havia chegado. Nada passa despercebido pelos olhos do Senhor. Essa história de Abigail nos deixa 3 ensinamentos. O primeiro, fechar a boca. O segundo, escolher o momento certo para falar. E quando falar, o terceiro ponto, quando for falar, falar com humildade e mansidão. Provérbios diz que a palavra branda desvia o furor. A palavra desviar no dicionário significa tirar do caminho, impedir ou mudar de direção. Quando a pessoa está em fúria, enfurecida, irritada, irada, se você usar a palavra branda, a palavra mansa, calma, humilde para falar com a pessoa, as suas palavras de brandura e mansidão vão desviar o furor dela contra você. Ao invés do furor vir para cima de você, te entristecer, te estraçalhar o coração, porque é isso que a ira faz. As palavras do irado, elas machucam, elas cortam a alma. Então, quando a sua resposta contra a ira e o furor do seu marido são palavras de mansidão e brandura, a ira dele, que estava indo em direção a você, ela se desvia, ela sai, ela muda o caminho, tira do caminho. Eu sou mulher e eu entendo esse sentimento de querer responder, de querer enfrentar, de querer se defender, de não aceitar a afronta porque você sente como algo injusto. Isso que ele tá falando é injusto. Eu preciso me defender. O sentimento que nós temos é de querer se vingar. Ah, você falou isso pra mim? Você também vai ouvir. Só que deixa a vingança pro Senhor. Tem um texto muito forte que fala sobre isso, que tá lá em Romanos 12:19, que diz assim: amados, jamais procurai vingar-vos a vós mesmos. Se vingar, sabe? Mas entregai a ira a Deus, pois está escrito: minha é a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Olha o que o texto diz: mas entregai a ira a Deus. Todas as nossas respostas, gente, está em entregar tudo ao Senhor, porque como eu tenho dito 20.000 vezes aqui, Deus se importa. Decida
decida fechar a boca e orar. Não precisa ter resposta para tudo. Não precisa entrar em tudo quanto é briga. Você precisa engolir o orgulho. Abigail tinha um marido terrível, um marido nojento que não dava ouvidos para ela, um marido machista que não dava moral para as palavras dela. Ela aprendeu isso convivendo com ele. Como que Abigail ficou inteligente? Por causa da convivência. Vocês acham que ela não tinha tentado falar antes com ele? O texto diz que Nabal era grosseiro, que era mau. Os próprios empregados dele, todo mundo sabia como ele era. Vocês acham que quando Abigail casou com Nabal, ela não teve momentos de meter a boca nele, gente? Ela sendo ser humano e mulher, ela ficou calada a vida inteira? Não! Aquela inteligência dela e sabedoria veio com as experiências de antes. Ela já havia tentado discutir com o marido, peitar o marido antes e nada adiantou. E aí ela descobriu o quê? Que ela calada era mais útil do que falando. Ela calada e correndo em direção a Deus era mais útil do que entrar numa discussão. Abigail era inteligente porque ela era temente a Deus. Na conversa que ela teve com Davi, ela cita Deus várias vezes. O Senhor vai te fazer rei. O Senhor me trouxe até aqui. Davi diz isso pra ela. Foi Deus que te mandou ao meu encontro pra me impedir de fazer um massacre. Abigail era inteligente porque ela temia a Deus. Então não entre em guerras desnecessárias. Você recém-casada ou você até que tá casada há anos, fecha a boca, engole o orgulho. Tem muita gente que fala pra mim também: eu não consigo ficar quieta. Quando vi, já falei. Escolha, é uma escolha. Você está se escorando nessa desculpa que não consegue ficar calada, sabe por quê? Porque o orgulho tem falado mais alto no teu coração. O tempo todo você quer enfrentar, o tempo todo você tem resposta pro seu marido. Fica quieta e faz o teste. Fica quieta com ele e fala pra Deus o problema. Faz o teste. Eu tenho recebido muitos testemunhos aqui, porque eu tenho falado isso direto naquele meu vídeo Eu Decidi Mudar Primeiro, que eu falo também das brigas que nós tínhamos. Eu tenho recebido muitos testemunhos de mulheres que começaram a ficar calada e entregar a Deus e pedir solução a Deus, e hoje estão em paz, e o marido mudou, o casamento tá em paz, sem brigas. Discussões uma vez ou outra vai acontecer, mas não ao ponto de desgastar o casamento, não ao ponto de vocês prejudicarem os filhos. E se vocês olharem texto de especialista no assunto, pessoas até que nem são cristãs, elas falam: não adianta discutir com o irado, não adianta entrar nas brigas daquele que está brigando, daquele que está discutindo. É perca de tempo. Não precisa nem ser cristã para saber disso. Provérbios tem uma lista de coisas falando sobre a mulher que só fala, sobre a pessoa que só fala. É perca de tempo, é imprudência, é burrice. Não sou eu que tô falando, é a palavra de Deus. E a palavra de Deus fala tudo isso para que a gente tenha uma vida de sucesso. Sucesso no casamento, sucesso no namoro, sucesso no noivado, sucesso em sociedade. A Bíblia é o nosso manual do sucesso. Então é isso, espero que vocês tenham gostado. Deixe seu like se você gostou e comenta aqui nos comentários o que você achou, se esse vídeo te edificou, que eu adoro estar aqui interagindo com vocês. Me segue lá no Instagram também, que eu tô sempre compartilhando a minha rotina, o nosso dia a dia aqui, coisas da palavra, livros aí, que a gente tá fazendo o desafio do livro, um livro por mês. Entra aí com a gente nesse desafio. E é isso, um super beijo e até o próximo vídeo.